O ver desse vídeo de hoje está emocionante. Vem comigo, vamos ver? Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Helene Fontes, estou aqui hoje para gravar meu testemunho. Creio que para a edificação de muitas almas, muitas vidas, muitas pessoas serão alcançadas através da minha história de vida até o momento de agora, a qual o Senhor nos presenteia com esse momento de levar o meu testemunho a mais vidas. A todos os irmãos que seguem a TV Evangélica Brasileira, eu quero os saudar com a paz do Senhor e já iniciar com uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, no livro de Isaías, o capítulo de número 43, o versículo de número 13, onde o Senhor diz assim: desde toda a eternidade eu sou, e não há outro, e nem ninguém que possa escapar de meus olhos, e nem das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Essa palavra foi uma das últimas palavras que o Senhor falou antes dele libertar o seu povo do cativeiro. E através dessa palavra eu quero falar a pessoas, telespectadores, que vão me ouvir, que o Senhor é acima de todas as coisas, e quando Ele determinar, algo na tua vida vai acontecer. Quando, como Ele disse para este povo, um povo que já estava morto, falido, destruído, sem a presença de Deus, esquecidos na Babilônia, mas Ele disse: eu continuo sendo Deus, eu sou Deus, e não há outro igual a mim. Quando Ele determinou, chegou o tempo. Então, através do meu testemunho, eu quero dizer para você, eu não sei como está o teu estado, eu não sei como você se encontra agora, o que te fez buscar um vídeo, um testemunho, uma história de vida, mas eu quero dizer para você, através desse vídeo, que Ele é, e Ele faz no tempo determinado do Senhor. Ele transforma vidas, Ele cura, Ele tira pessoas do cativeiro, e Ele dá nome, e Ele faz coisas grandiosas para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Como eu falei aqui no início, eu me chamo Helene, eu sou pastora atuante, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer meu esposo que me acompanha, o meu amigo Leonardo, que eu já profetizo na vida dele, pastor Leonardo, em nome de Jesus. Eu quero aqui contar uma história de uma criança que logo ali no momento em que a mãe teve ali o seu parto, uma criança abandonada, uma criança que a mãe deixou ali naquele hospital. A minha história, ela inicia assim. Naquele dia, a minha mãe também abandonada. Hoje eu posso falar com convicção de que existe o espírito de abandono, e se ele não for quebrado na tua história, na tua família, isso vai continuar seguindo de geração em geração, porque isso percorreu pela minha vida durante um tempo também, porque minha mãe foi abandonada, grávida, e a mesma atitude que aconteceu com ela, ela também fez comigo. Como ela foi abandonada, ela também abandonou e decidiu deixar aquela criança ali naquele hospital. Um casal já tinha se manifestado para pegar aquela criança, e o Senhor me deu um lar, né? O Senhor não permitiu que eu ficasse ali sem um lar, e Ele me proporcionou essa família onde eles me criaram com amor, que quando eu conto meu testemunho, eu sempre digo que foi o amor que eu conheci. O primeiro amor que eu conheci foi o daquela família, que me deram aquele carinho e aquela atenção. Só que no passar dos anos, eu não sabia, os meus pais decidiram que eu cresceria como filha deles e que ninguém falasse que eu era adotada. Eles não aceitavam que eu soubesse que eu era adotada. E eu cresci sabendo que eles eram os meus pais. Só que o tempo passou
E o pessoal da escola começou a dizer: você não é filha da sua mãe, você não é filha da sua mãe. E aquilo foi me causando tristeza, opressão, guerras internas, porque eu ficava me procurando: meu Deus, como assim? E eu sempre perguntava para os meus pais: por que na escola as pessoas falam que eu não sou sua filha? E eles sempre falavam para mim: não, isso são críticas de pessoas que não querem seu bem. E todas as vezes a minha mãe ia na escola e era uma guerra. E o tempo passou, essa criança cresceu com essa frustração, com esse medo. E aos 13 anos de idade eu decidi que era o tempo de viver minha vida. Eu tinha dentro de mim essa guerra de que meus pais não eram meus pais. E logo jovem eu descobri a verdade, a realidade, né, que o que tinha acontecido. Eu tinha sido deixada naquele hospital e aquela família me pegou para criar. Só que foi algo inexplicável. Essa questão do abandono é algo inexplicável. Por quê? Porque dentro de mim aquilo corroía. E eu tinha aquela tristeza que eu queria saber quem eram os meus pais. Um dia Deus proporcionou da minha mãe me procurar quando eu fui embora de casa, saí do interior. Nós morávamos no interior chamado São Francisco do Brejão. E eu decidi ir embora para Açailândia, Maranhão. E chegando nessa cidade de Açailândia, eu já consegui um emprego. Eu trabalhava numa rede de rádio e lá eu era apresentadora da rádio. E um dia minha mãe ouviu, quando eu cheguei no rádio, ela ouviu e ela disse: essa menina é minha filha, isso minha mãe biológica. E um dia minha mãe foi na rádio e ela foi para falar comigo e quando chegou lá eles deram a notícia: sua mãe está lá fora, gostaria de te ver, quer falar contigo. E eu achando que era minha mãe do interior, quando eu chego dou de cara com aquela mulher idêntica a mim, muito parecida comigo, e eu disse: essa mulher não é minha mãe. E ela foi tentar se explicar e eu não quis ouvi-la, então ali foi uma guerra. Mas o tempo passou. O tempo passou e aos poucos o Jesus que mudou minha vida, o Deus poderoso, da qual nós acabamos de falar no início, o Deus que diz naquela palavra que Ele é acima de tudo, Ele sempre se manifestava a mim nas igrejas. Eu gostava de visitar a igreja, eu gostava de estar ali, ouvir a palavra, eu tinha saudade de um Deus que eu não conhecia. E eu ia para a igreja. E todas as vezes que eu ia, alguém direcionava uma palavra para mim. O Senhor sempre dizia para mim que eu seria uma grande mulher de Deus, que Ele ia me usar para multidões, que Ele ia fazer coisas grandiosas através da minha vida. E eu recebia aquelas palavras, só que eu voltava sempre para a mesma vida. E aos 13 anos de idade, indo para aquela cidade, o meu primeiro momento já foi, a conexão foi com o mundo, foi com coisas mundanas, e logo muito cedo eu me tornei uma prostituta. Os meus pais do interior nunca imaginaram o que eu fazia lá na cidade, porque eu sempre falava que estava trabalhando no rádio, mas logo eu conheci esse mundo da prostituição e decidi que eu ia afogar a minha vida naquilo que eu encontrasse na frente, porque a tristeza, ela aprisionou a minha alma. Essa questão de querer uma mãe que não estava presente, essa questão de querer saber quem era o pai, aquele homem, por que ele fez isso, por que minha vida foi assim. E o Senhor estava escrevendo uma história, o Senhor estava escrevendo um testemunho, Ele estava proporcionando algo na minha vida que eu achei que nunca valeria para nada. Eu acharia que o que eu vivi lá atrás nunca seria manifesto hoje como uma história de poder, de graça, de amor, onde o Senhor transformou a minha vida, onde Ele transformou o meu caráter, onde Ele edificou uma casa e me colocou dentro dela e disse: a partir de hoje você vai ser essa pessoa aqui. E o mundo da prostituição, ele é um engano. Eu posso dizer para você que ele é um engano terrível. Eu pude viver as melhores iguarias que o mundo pode oferecer para uma mulher jovem
que decidiu se perder tão cedo, uma menina bonita, mas uma menina muito perturbada. Eu era uma pessoa agressiva, eu era uma menina grossa, ignorante, eu tinha o hábito de ferir as pessoas por prazer. Na minha cidade, às vezes até da gente passar assim, as pessoas abriam o espaço nas festas e diziam, lá vem a louca. Então assim, o álcool, a prostituição, ela fez de mim uma pessoa cruel, dura, seca. Uma pessoa que extremamente sem amor. Eu posso dizer assim que eu não amava nem a mim mesmo, porque tudo que eu fazia era para arrancar uma dor que estava dentro de mim, mas nada foi capaz de tirar aquela dor que estava dentro de mim, a não ser a presença de Deus. A minha história ela foi mudada a partir de um encontro que eu tive com Deus. Eu costumo pregar e dizer que as pessoas que teve verdadeiramente um encontro com Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a partir do momento que o Senhor falou comigo através de uma mulher em Gurupi, Tocantins, eu me lembro muito bem dessa história, desse dia, porque foi algo que marcou minha vida. Eu lembro que estava tendo uma campanha nessa igreja, tinha muita gente, mais de 2.000 pessoas ali. E eu lembro que eu fui chamada no meio daquela multidão e aquela mulher disse, o Senhor vai mudar a tua história aqui dentro dessa cidade. Eu não sei como está o estado do teu coração agora, mas eu quero ser boca de Deus na tua vida. E dizer para você como aquela mulher disse para mim naquele dia. Talvez através desse testemunho, hoje o Senhor pode mudar a tua história. Se você tomar posse dessa palavra e mudar a tua vida, mudar a tua atitude, sair do lugar e se conectar com Deus, Ele também vai mudar a tua história. Porque naquela noite aquela mulher olhou para mim com a autoridade de Deus e ela disse, o Senhor vai mudar a tua história dentro dessa cidade e em pouco tempo isso vai acontecer. Eu lembro que eu saí daquela igreja com aquela palavra dentro do meu coração. Eu saí daquele lugar crendo que esse Deus maravilhoso um dia ia me tirar daquele sofrimento. E eu voltando para o prostíbulo, um dia qualquer, depois de semanas, talvez 30 dias mais ou menos, após aquela profecia, eu pude ver o poder de Deus sobre a minha vida através daquela palavra. Eu estava vindo de uma festa, uma noitada de pecuária, e eu estava indo ao prostíbulo, o prostíbulo a qual eu ficava, né? Eu passava períodos, 3 meses, 2 meses em um lugar. E eu lembro que ali eu estava chegando de uma festa em um táxi, na porta do prostíbulo. Esse foi o dia que Deus marcou a minha história. Foi o dia do meu encontro real com o Senhor. Foi o dia que Ele tirou todo o jugo dos meus lombos. Foi o dia que Ele arrancou de mim todos os demônios que aprisionavam a minha vida. E eu lembro que ali descendo daquele táxi, naquele lugar deserto, onde não havia muitas pessoas, era um lugar longe assim das casas, e ali tinha uma entrada onde a gente entrava para dentro do prostíbulo. E quando o cara do táxi parou, que eu abri a porta, tinha uma senhora de idade, com uma Bíblia preta grande na mão, aquelas Bíblias bem antigas, sabe, aquelas bem antigona, e ela segurava sobre o seu peito aquela Bíblia, e aquela mulher começou a olhar para mim, ela levantou aquela Bíblia e proclamou a Deus, ela levantou a Bíblia para cima e disse, o meu Deus vive, e ele disse que às 4 horas da manhã a filha dele amada estaria aqui, nesse lugar, e ela chegou. E quando aquela mulher olhou para mim, ela olhou nos meus olhos e me chamou de filha, automaticamente, irmãos, ali eu pude ver que era o Senhor na vida daquela mulher. Aquela mulher olhou para mim e disse, filha, senta aqui no meu colo. Imagina uma criança que não teve o amor de mãe, e o amor que ela conheceu de mãe, ela era tão frustrada que ela não quis receber aquele amor, ela não valorizou aquele amor. Aí você imagina numa noite qualquer de sofrimento, de dor, de ruína, de tristeza, o Senhor chega através daquela mulher na minha vida e diz, filha, senta aqui no meu colo. Numa madrugada deserta, fria, eu chorava, eu gritava. E aquela mulher me colocou no colo, no chão da porta daquele prostíbulo. Ela me colocou no colo
E ali eu tinha certeza, irmãos, que sobre a vida daquela mulher estava o Senhor. E quando ela me colocou no colo e ela me chamou de filha, aí o Senhor começou a conversar comigo. O Senhor se encontrou comigo como ele se encontrou com aquela mulher samaritana naquele poço. Como ele disse para aquela mulher samaritana, o Senhor olhou para mim. Ele teve misericórdia da minha vida naquele dia. Ele disse, filha, foi só até hoje. Foi só até hoje que eu permiti os demônios aprisionar a tua vida. Foi só até hoje, porque ainda hoje eu vou mandar todos os demônios embora da tua vida. Eu vou chamar eles pelo nome. Da mesma maneira que eu permiti, eu vou tirar. E ali, irmãos, aquela mulher começou a tocar meus cabelos, o meu rosto, os meus lábios, as minhas mãos, os meus pés. E ali o Senhor chamava os demônios pelo nome. E eu gritava, doía, eu sentia dores. Era uma coisa terrível. E a minha libertação aconteceu ali, naquela madrugada, naquele chão, naquela porta daquele prostíbulo. Através da vida daquela mulher. Até hoje eu me pergunto às vezes para o Senhor, que família, né, permitiria uma senhora de mais de 60 anos sair da sua casa em plena madrugada para encontrar alguém num lugar tão deserto como aquele, senão o Senhor? Eu quero dizer para você, o mais profundo que você esteja, o mais deserto, o mais escondido, o mais alto, não importa a profundeza do deserto que você está, o Senhor vai levantar alguém para ir te buscar. O Senhor vai levantar alguém para profetizar na tua vida. O Senhor vai levantar alguém para pegar na tua mão e fazer como aquela mulher fez. O Senhor vai levantar alguém e vai te encontrar independente do lugar que você esteja. Não importa se é no presídio, se é no hospital, se é no prostíbulo, onde você estiver, eu quero dizer para você, está chegando o tempo de Jesus se encontrar contigo. E ali o Senhor me libertou naquele dia. Só que Ele teve uma conversa comigo. Naquele dia o Senhor conversou comigo. E Ele começou a dizer para mim. Ele disse, filha, vai ter um período para você ainda aqui nessa casa. Você vai ficar por cerca de 30 dias ainda aqui. E eu vou te mostrar que tu teve um encontro comigo. Eu vou mostrar para você que você teve um verdadeiro encontro com Deus. Em 30 dias, nenhum homem mais toca no teu corpo. Em 30 dias, nenhum homem mais toca em você. Em 30 dias eu te dou o financeiro que eu não te dei em anos dentro do prostíbulo. Em 30 dias eu levanto um homem e ele te tira daqui com casa e emprego para você morar. E eu fiquei com aquela palavra. Eu entrei para dentro daquele lugar tendo certeza que eu tive um encontro com Deus. Eu entrei naquele lugar tendo a certeza de que o Senhor escolheu aquele dia para restaurar minha sorte, para restaurar o meu coração, para restaurar a minha fé. Eu acreditei que Ele ainda tinha o amor que tantos falam por aí. Deus te ama, Jesus te ama. Naquele dia eu acreditei que Ele ainda me amava. E o que o Senhor conversou comigo naquela madrugada aconteceu. Se passou cerca de 30 dias, os homens entravam no prostíbulo e não queriam ficar comigo. Eles olhavam para mim e falavam, nossa, como é agradável a sua presença, como é agradável estar com você, você é uma moça bonita, uma moça sorridente, uma moça cheirosa, que agradável estar com você. Mas eu vou sair com sua amiga, eu vou te dar esse dinheiro aqui. E assim percorreu por dias e dias e dias. E ali o Senhor fez o que Ele disse. Um dia esse moço chegou. O homem a qual o Senhor falou, ele chegou. E quando ele chegou, ele fez a proposta que o Senhor disse que ia acontecer na minha vida. Ele disse, eu gostei muito de você e eu gostaria de saber se você quer namorar comigo e sair daqui. Mas eu quero que você seja minha namorada e você vai embora comigo, para não voltar mais para esse ambiente. Você trabalha, você tem alguma outra profissão? E eu falei, sim, eu sei fazer tudo de estética, tudo de beleza. Ele disse, te dou um salão e uma casa para você morar e ir embora comigo. E eu olhei nos olhos daquele homem e eu disse, eu estava esperando por você.
porque eu sabia que aquela palavra daquela madrugada foi o verdadeiro encontro que eu precisava ter com Deus e eu tive. Talvez você está aí esperando o teu momento com Deus. Eu quero declarar essa palavra na tua vida. O teu encontro com Deus vai mudar a tua história. O encontro que o Senhor tem preparado para ti vai mudar a página da tua vida. Até aqui deu errado, mas eu quero dizer para você, a partir de hoje, o Senhor vai ter uma virada na tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra na tua vida, porque na minha vida foi assim. O Senhor determinou o tempo e no tempo dele aconteceu. E ali eu saí do prostíbulo, cerca de 6 anos, vivendo, viajando, prostituindo de um lado para o outro, de cidades em cidades por todo o Brasil. E o Senhor determinou o tempo do fim. E eu tive ali um relacionamento de cerca de 6 meses, 7 meses com aquele rapaz. Ele foi uma bênção de Deus na minha vida, mas chegou o dia que aquela voz, que aquele homem que se encontrou comigo naquela madrugada, chegou o dia dele falar comigo de novo. E um dia na minha casa eu escutei a voz desse Jesus. Outra vez ele falando comigo, onde ele disse: agora é o nosso tempo. Agora chegou o tempo de você caminhar comigo, somente eu e você. Eu levantei este moço para te tirar daquele ambiente. Eu levantei este homem para te abençoar, mas ele não é o teu esposo. Então agora chegou o tempo de você decidir se verdadeiramente tu me amas. Vai comigo e abandona este jovem. E eu disse: Senhor, como eu vou fazer isso? Eu gosto tanto desse homem. Ele é uma bênção, ele foi uma bênção na minha vida. Senhor, ele também não vai querer me deixar. E o Senhor começou a falar comigo: obedece a minha palavra. Somente obedece a minha direção e eu vou te mostrar mais uma vez que eu sou contigo. E o Senhor me deu uma estratégia: somente faça uma ligação para ele, diga para ele que eu, o Senhor, te pedi para estar só comigo agora. E eu fiz essa ligação, eu obedeci, e ali eu falei para o rapaz: chegou o tempo de caminhar só com Jesus. Ele disse que agora ele precisa de mim com ele. Eu queria te pedir, por favor, não me procure mais, porque o Senhor quer esse tempo e eu quero esse tempo com ele, porque foi ele que mudou minha história. Ele te usou, mas foi ele que teve esse poder de fazer. E eu disse: Senhor, eu não posso crer que esse homem nunca mais vai me procurar. E o Senhor disse para mim: você obedeceu e ele nunca mais vai te procurar. E ali, queridos, nunca mais aquele homem me procurou. O tempo passou, meses e meses se passaram. E Deus não permitiu que aquele homem voltasse. Porque quando Deus determinar algo na tua vida e você obedecer, vai acontecer. A maioria das vitórias da minha vida foi debaixo de obediência. Todas as promessas que o Senhor fez para mim até aqui, vividas na minha vida, Deus me pediu algo. Deus me cobrou algo e eu tive que fazer. Porque sem obediência você não vai alcançar os sonhos que você almeja. Sem obediência você não vai conseguir chegar onde Jesus quer que você chegue. Mas a partir do momento que você libera o teu coração para Deus e você diz: Deus, eu vou fazer aquilo que tu determinou, eu quero dizer para você que Deus segura na tua mão e aquilo que Ele determinou na tua vida acontece. E o tempo foi passando, queridos, e o tempo que Jesus pediu para mim, eu achei que seria curto. Em todo esse período existia uma mulher frustrada, triste, que sonhava em ter uma família. Desde criança, esse sonho de ter a mãe, de ter o pai por perto, de ter aquele aconchego familiar. Depois de jovem veio aquele sonho intenso de ter um esposo, de casar. E no meio desse período, dessas dores, dessas frustrações, esse período de prostituição, eu tive um filho. Meu filho tem 12 anos. E no período mais difícil, mais dificultoso que eu tive o meu filho, eu tive que deixar ele com os avós paternos, porque eu não tinha condições de criá-lo, não tinha condições de carregar ele na vida em que eu havia carregado todo esse tempo.
E foi um período muito doloroso da minha vida também, um período onde eu tive momentos em que o pai do meu filho era muito ignorante, ele chegou até a me bater. Então foram coisas assim muito frustrantes que eu vivi. Mas em todo esse tempo o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me fez uma promessa em que no tempo dele ele me entregaria o meu filho. E que eu não precisaria pedir o meu filho, porque ele entregaria ele nas minhas mãos. E nesse período que o Senhor pediu esse tempo comigo, foi um tempo de muito sofrimento. Eu quero especificar algo para você que quer viver essa libertação na tua vida. Você que quer viver esse momento de cura na tua vida. Eu quero dizer algo para você que nem todos os pregadores te contam. A cura da alma é muito dolorida. A cura das feridas é muito dolorida. Esse processo que Deus te chama e diz, vem filho, me aceita como Senhor e Salvador da tua vida. Eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te sarar. Foram os 6 anos mais dolorosos da minha vida. Foram os 6 anos na presença de Deus. Os primeiros 6 anos foi a coisa mais cruel que eu pude viver. E eu gosto de apresentar isso aqui para você, porque você tem que entender que para você gerar vida, você precisa ser curado, e para você ser curado dói, porque nós não queremos abandonar os velhos atos, nós não queremos abandonar as comodidades que o mundo te oferta, porque tem coisas cômodas que não está nas pessoas que têm Jesus. Não dá para continuar com aquele convívio, com aquela atitude, com aquele hábito diário. Não dá mais. Vai ter coisas que vão ser transformadas de dentro para fora. Vai ter coisas que Jesus vai fazer você vomitar, você jogar fora. Vai ter coisas que Ele vai anular pro resto da sua vida, você não vai fazer mais. Vai ter coisas que Ele vai tirar da tua vida e nunca mais você vai praticar. E assim foi comigo. Eu tinha hábitos horríveis. Eu era uma pessoa que eu tinha tudo que eu queria na mão. Era tudo na base da agressão na rua. Eu tinha o dinheiro que eu queria, eu comia onde eu queria, eu vestia o que eu queria. Eu usava bolsa caríssima. Eu fazia tudo que eu queria no mundo. E quando eu vim para Jesus, Ele disse, o teu Deus agora é novo. O teu Deus é simples. O teu Deus é humilde, o teu Deus não vive mais nessa performance aí que você queria viver. Aí a primeira coisa que Deus tirou de mim foi umas joias que eu tinha. Eu tinha uns ouros que era tudo para mim, aqueles ouros. E a primeira coisa que Ele me pediu, Ele disse, você vai ou jogar no rio ou você vai enterrar. Porque eu não quero nem o dinheiro dessa joia e nem que você dê para ninguém, porque essa joia significa o teu período de prostituição na terra. E eu fui lá, achei um terreno baldio, fui lá, enterrei aquele ouro. E todo mundo ficava perguntando, onde foi que tu enterrou? Eu quero. E o Senhor disse, ninguém vai desfrutar da tua destruição. E ali foi algo desafiador, foi abandonar aquelas joias. Eu quero destacar algo aqui para você. Nunca se apegue às coisas que te levam para longe de Deus. Se Ele está dizendo para você arrancar, arranca. Se Ele está dizendo joga fora, joga. Não é algo que você vai orar e te serve, não. Se Ele está dizendo joga, joga. Se Ele está dizendo eu não quero, Ele não quer, não vai te fazer bem. E ali o Senhor, nesse período de 6 anos, foi uma transformação na minha vida. Foi uma libertação onde o Senhor me libertou. Onde o Senhor me libertou do dinheiro, Ele me libertou das riquezas. Ele me libertou desse negócio de eu preciso andar na risca do mundo, não. Ele foi arrancando as coisas que me afastavam dele. Aí veio a dor, irmãos. Aí veio minha dor. A dor de não ter um alimento para comer em casa. Veio a dor de sentir a necessidade
de ter um telefone celular e não tinha, a necessidade de almoçar e jantar e não tinha. Era muito dolorido o meu sofrimento. Diversas vezes eu fui lançada fora dos apartamentos, quartinhos, casas, a qual a gente alugava para morar. E não dava conta de pagar porque as portas estavam fechadas. Era o período de tratamento. O Senhor estava arrancando o amor ao dinheiro da minha vida e colocando o verdadeiro amor do Senhor. E naquele momento, ali das dores, da falta das coisas, quando eu procurava um alimento na minha despensa e não tinha, eu passava horas e horas em oração, debaixo de uma caixa d'água da minha casa. Eu orava, chorava e pedia o que o meu coração necessitava. E o Senhor, por diversas vezes, usava os irmãos para levar. Quando o Senhor me devolveu meu filho, como Ele me fez a promessa, meu filho passou por esse período comigo. Não tinha comida, não tinha alimento. E às vezes a minha opção era mentir. E eu ligava para as irmãs da igreja e dizia: irmã, eu tenho um bico para me fazer, uma unha. Você pode ficar com meu filho para mim até a noite. E à noite eu pego ele. Onde, na verdade, meus queridos, eu mandava o meu filho para a casa das irmãs para que ele não dormisse sem jantar. Talvez o pai dele, a avó dele nem sabe disso, vai saber através desse testemunho. Porque eles não sabem da metade das dores e sofrimentos que o meu filho passou junto comigo. E um deles foi fome, o outro deles foi acordar assustado à noite, porque não tinha energia na minha casa e ele assustava com aquele escuro, às vezes com velas acesas. Até 7 anos de idade ele falava para mim: mãe, eu lembro muito daquelas velas e das noites que a gente dormia no escuro e você sempre me dava carinho e acordava quando eu estava chorando. Então foi um teste assim de fé muito pesado para mim. Foi quando eu achei que eu ia ser feliz com meu filho, foi o período que eu mais sofri. Olhando ele sem comer, sempre jogando ele para a casa de alguém para que ele se alimentasse. Às vezes acordava de manhã, minha fé muito abalada, muito entristecida, o meu coração sem esperança. Eu pedia para o Senhor para me achar moedas no meio da rua. Eu dizia: Deus, se o Senhor deixar eu achar 50 centavos hoje, eu vou conseguir comprar um miojo para o meu filho. O meu filho ficou doente, ele comeu tanto miojo, que ele deu início daquela doença no sangue. E aí ele foi tratado. Na época, eu acredito que eu mandei ele para a avó dele. E ela cuidava muito bem da saúde do meu filho. E ele ficou muito mal nessa época por conta da alimentação. E essas foram umas das partes mais doloridas de um processo de alguém que estava sendo curada por Deus. Talvez você esteja passando por isso hoje. Você diz: mas eu aceitei Jesus. Mas eu confessei Ele como Salvador da minha vida, e por que eu estou passando por isso? Eu vim aqui para te dizer que existe primeiro o processo. Primeiro existe o período de cura, o período de transformação. Primeiro o Senhor vai dizer para você por onde você vai passar, para depois você viver milagres. Para depois você estar aqui diante de uma televisão contando uma história, para gerar esperança para o coração de alguém. E depois de um período em que a gente conviveu ali, esse período de 6 anos, eu, meu filho, por diversas vezes idas e voltas para a casa da avó dele, indo e voltando. Foi uma pessoa que eu posso dizer que eu tive um apoio expressivo, maravilhoso, foi o apoio dos avós da parte paterna do meu filho. E o tempo passou e em todos os cultos
a minha fé era renovada, porque o Senhor não parava de falar comigo. É outra coisa que eu quero dizer para você. Todas as vezes que você pensar em desistir, Jesus vai levantar alguém para dizer para você: a tua promessa ainda está de pé. Foi através dessas palavras que eu não desisti, que eu não deixei Jesus. Foi quando todas as vezes que eu pensava em voltar, Jesus levantava alguém e dizia: eu tenho uma promessa para a tua vida. Eu vou fazer de você uma pregadora, eu vou fazer de você uma mulher de Deus, eu vou fazer de você uma mãe de família, eu vou te dar um esposo, você vai construir uma família. E o sonho de infância, todos os dias sendo gerado pelo amor de Deus. E eu ficava ali, na igreja, o tempo todo, esperando esse homem de Deus. Eu ficava o tempo todo, teve um período que eu estava assim, querendo tanto, que eu nem assistia mais os cultos. Minha pastora me chamava a atenção, ficava dizendo: irmã, vem assistir o culto. E ela sabia a aflição do meu coração, o quanto eu queria. E todas as vezes que o Senhor falava comigo, eu apresentava ao Senhor o meu esposo. Mesmo que eu não sabia quem era ele, eu apresentava todos os dias ao Senhor o homem que o Senhor tinha preparado para mudar a minha história. 6 anos se passaram e um dia eu fui para uma consagração de missionários de uma amiga, de um casal de amigos, e fui determinada a fazer um propósito de 3 dias pelo meu casamento. Eu já estava assim, uma medida de dizer para o Senhor: Pai, essa é a minha última chance. Se o Senhor não fazer, eu desisto. E ali eu disse: Jesus, eu vou passar 3 dias e 3 noites nesse monte. E eu quero uma resposta de Deus em relação ao meu casamento. Porque eu preciso de uma família para o Senhor mudar minha história. Na época eu já estava pregando, na época eu já tinha me levantado no ministério, o Senhor já tinha me honrado nesses 6 anos, o Senhor já tinha feito coisas maravilhosas no meu ministério. E aí eu fui para esse propósito. Cheguei nesse monte, às 3 horas da tarde, no primeiro dia do propósito, no último pico do monte, era um monte bem alto, tinha uma cadeira velha escolar naquele ambiente, e eu disse: Deus, o que eu tenho hoje é essa cadeira, e essa cadeira será o teu altar, e aqui eu quero honrar o Senhor com a minha oração, e eu quero receber resposta de Deus nesse lugar. E eu lembro que às 3 horas da tarde, eu passei por um arrebatamento em cima daquele lugar, um sol tremendo, eu ali em cima de joelhos dobrados sobre aquela cadeira, e eu fui para outra dimensão. Ali foi a primeira resposta de Deus para a minha campanha, para aqueles 3 dias em relação ao meu casamento. E ali o anjo do Senhor falou comigo naquela tarde. E o anjo do Senhor me fez eu me ver numas vestes brancas de cetim e uma coroa de flores colorida na minha cabeça. E o anjo do Senhor dizia: essa é a roupa. E essa é a coroa que você vai noivar em cima desse monte. Ali foi a primeira resposta de Deus para a minha campanha. E ali veio diante de mim um anjo do Senhor com uma cumbuca de couro nas mãos, redondinha, pequenininha, coisa mais linda, cheia de mirra dentro. E dentro daquela cumbuca de couro, com aquela mirra, o anjo do Senhor disse: abre a tua boca. Eu abri a boca, ele jogou dentro da minha boca aquela mirra. E eu tomei. E quando eu tomei aquela mirra, automaticamente eu voltei do arrebatamento. E quando eu olhei para mim em cima daquele monte, eu estava molhada da cabeça aos pés de pura mirra. Ali foi uma experiência incrível que eu tive com Deus. Fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias em cima do monte. Preguei para os meninos da casa de recuperação. Participamos da consagração dos missionários. Foi um poder glorioso. Ali o Senhor me usou para falar com 3 jovens, inclusive o meu esposo, ele estava naquela casa de recuperação. E o Senhor me usou para falar para eles que aqueles 3 jovens casariam naquele ano.
E ali continuou o meu propósito, os 3 dias. No terceiro dia, ao sair para ir embora, o Espírito de Deus fala comigo mais uma vez na mesa que estava exposta na área da casa de recuperação. Eu com minha Bíblia na mão, estava lendo, e o Espírito de Deus falou comigo: levanta a tua cabeça que o teu esposo está passando. E quando eu levantei a minha cabeça, repreendendo com muita autoridade, eu disse: eu não orei 6 anos para me casar com um drogado. E ele passou ali na minha frente, eu muito irada, quando o Senhor falou comigo. E o Senhor olhou para mim e disse: quando você sair da carne, você volta e fala comigo. E ali, quando o Senhor começou a falar comigo, eu disse: Deus, como eu orei, e o Senhor tem isso para mim. E ele olhou para mim, mandou eu olhar para uma parede branca que tinha na minha frente. E o Senhor disse: você está vendo o que está atrás dessa parede? Eu disse: não, Senhor. Ele disse: você também não sabe o que tem dentro dele preparado para a tua vida. E ali o Senhor começou a ministrar o meu coração: eu já quebrei o carro que vinha te buscar, você não vai embora, porque a obra não foi concluída neste lugar. E ali, irmãos, começou um momento, meu e Deus, dentro daquela casa de recuperação. E o Senhor começou a ministrar no meu coração e dizer: eu preciso que você cumpra o que você veio fazer neste lugar. Eu quero que você fale para o pastor dele que ele é seu marido. E eu disse: meu Deus, como eu posso fazer uma coisa dessa, uma mulher solteira? Estou aqui, vim para orar, e como que eu vou dizer para o pastor do homem que o homem é meu marido? E o Senhor todo o tempo ministrando ao meu coração: obedeça como você sempre obedeceu e veja o que eu tenho para fazer na tua vida. Passei uma noite em claro, o dia amanheceu, eu chorava muito o tempo todo, até que eu tive coragem, por cerca das 10 horas da manhã, de falar com o pastor dele. Entrei ali no gabinete do pastor, e o pastor entrou, o pastor era cego, entrou com sua esposa, e quando ele entrou dentro do quartinho, ele já entrou falando: missionária, você está chorando porque teu esposo está aqui? O Espírito de Deus já tinha ministrado ao coração do pastor que ele era o meu esposo. E eu comecei a chorar e disse: sim, pastor, o Senhor falou comigo que aquele moço que fala estranho é meu marido. E ele disse: verdadeiramente o Senhor é fiel. Você tem muita sorte, querida, de casar com esse rapaz, porque daqui só sai profeta. E eu olhava e dizia: oh meu Deus, ajuda a irmã. Mas o nosso Deus é maravilhoso, quando Ele faz algo pela tua vida, é perfeito. E ali, irmãos, eu saí daquela sala, o pastor mandou chamar o rapaz. Quando eu falei para o pastor já ministrado por Deus também, ele mandou chamar o rapaz. E aí o rapaz veio, ele disse: faça uma oração por essa moça. E ele fez a oração, e eu fiz uma oração por ele, e o pastor contou para ele o que havia acontecido. E aí o pastor disse para ele: essa mulher, Deus revelou para ela que você é o marido dela. E a partir de hoje nós vamos abrir um propósito para vocês orarem, porque ela é uma mulher de Deus e Deus não quer ela namorando. Você vai noivar com ela aqui no monte daqui, no dia em que, depois do propósito de vocês, vocês vão orar e vão noivar, porque ela não é mulher de namoro. E aí, naquele dia, queridos, eu saí daquela sala, ele simplesmente olhou para o pastor e disse: se ela quiser orar, ela pode orar, que eu não vou orar não, vou esperar a oração dela. Eu fiquei tão envergonhada, saí para fora daquele ambiente ali e disse: Deus, eu vou embora e nunca mais eu volto aqui. E quando eu cheguei lá fora, ele mandou um papelzinho pela missionária que estava lá no ambiente e disse: eu preciso falar com a senhora antes de você ir embora. E eu chamei ele: pode vir, você pode vir para nós conversarmos. Sentamos lá numa calçada e ele disse: eu gostaria que você lesse uma carta que eu escrevi há 2 anos e meio atrás, quando eu entrei nessa casa de recuperação. Ele foi na igreja, pegou a carta, estava dentro de uma arca da aliança. Ele tinha, no período de 2 anos e meio que estava internado.
E ele mandou eu abrir aquela carta, e quando eu abri aquela carta, ele havia escrevido uma carta para Deus. E naquela carta ele havia escrevido para o Senhor que daquela casa ele não sairia sem a esposa dele. Naquela carta ele escreveu que não importa quantos anos ele tivesse que esperar, mas que o Senhor levasse a esposa dele naquela casa para buscar ele. Que o Senhor preparasse a esposa dele e levasse lá, porque ele sairia daquela casa só casado. Porque a história de vida dele ia mudar quando ele tivesse uma esposa. E ali ele escreveu detalhes naquela carta, ele fez ali uma aliança com o Senhor através daquela carta. Naquela carta ele disse para o Senhor: Pai, eu quero sinais para que eu não me engane, eu quero sinais para me saber quem é minha esposa. Eu quero fazer aqui uma aliança contigo através dessa carta. Se eu conhecer alguma mulher bonita que eu gostar dela, não é minha esposa. Se alguma mulher entrar aqui dentro e já vir direto em mim e me chamar para namorar, para ir embora, para casar, não é a minha esposa. Pai, se eu tiver um relacionamento antes de casar, se eu tiver uma queda com uma mulher aqui dentro, não é minha esposa. E ali ele detalhou muitas coisas, irmãos, muitas coisas assim relatadas naquele papel, de que ele tivesse um sinal de Deus para quem fosse a esposa dele. Aí no final da carta, ele relatou qual seria o sinal de quem era a esposa dele. Aí o último sinal ele escreve: Pai, a minha esposa, o Senhor tem que revelar para ela que eu sou o esposo dela. E ela tem que falar para o meu pastor que eu sou o esposo dela. Esse é o sinal de Deus para o meu casamento. E ali eu fiquei totalmente perplexa, eu não tive mais ação, eu não tive mais resposta para o Senhor, porque a resposta estava ali. O Senhor havia preparado o meu esposo dentro de uma casa de recuperação. Eu quero dizer algo aqui importante para você que está me ouvindo. Aquilo que o Senhor preparar para você, às vezes pode ser improvável aos teus olhos. Aos teus olhos pode ser inútil. Aos teus olhos pode ser alguém que você vai ver só o defeito dele. Mas eu quero dizer algo para você. Foi o Senhor que liberou a palavra? Foi Deus que disse para você: isso é seu? Porque na minha vida foi tudo direcionado por Deus até aqui. E eu quero dizer algo importante para vocês. O meu casamento foi um dos maiores méritos que o Senhor entregou na minha trajetória. O meu casamento foi algo maravilhoso da parte de Deus que o Senhor me entregou. O meu esposo, ali sendo moldado dentro de uma casa de recuperação, 10 anos morador de rua no Brasil, ele é estrangeiro, ele é uruguaio, família uruguaia, e por uma decepção familiar, né? Por ele tentar conciliar com o pai aqui no Brasil, está perto, o pai conheceu o pai, ele teve uma decepção familiar e acabou se perdendo e se tornando um morador de rua. Então o Senhor preparou alguém com uma história ferida, com o ego ferido, a alma ferida, para que juntos hoje nós pudéssemos estar pregando a palavra de Deus nos 4 cantos da terra, falando dessa trajetória. O Senhor resgatou ele ali naquela casa de recuperação, nos honrou, nos abençoou através de pessoas, de vidas. O nosso casamento foi lindo, o Senhor nos abençoou, nos deu tudo, nos deu casa, nos deu emprego, nos deu meios de nós chegarmos até aqui. Nós temos 3 filhos, Luiz, Isaac e Vitória, para a honra e glória do nome do Senhor. Somos pastores atuantes, trabalhamos com projetos sociais de rua, trabalhamos com prostitutas, trabalhamos com morador de rua, trabalhamos com travesti e ministramos sobre vidas destruídas como um dia foi a nossa. Mas um dia o Senhor olhou para nós, teve misericórdia das nossas vidas e nos alcançou e nos curou e fez esse projeto lindo acontecer na nossa vida. Hoje pastoreando vidas, hoje cuidando de pessoas,
hoje falando do amor de Deus, falando sobre essas libertações, sobre essas curas, sobre esses milagres que aconteceram nas nossas vidas. E hoje eu posso dizer para você que eu sou lavada, remida pelo sangue de Jesus, uma mulher de fibra, autoridade, graça, que não tem medo de enfrentar as batalhas diárias. Agora com uma família para a glória de Deus. Eu tenho 10 anos de casada, eu tenho 10 anos que com ele nós fazemos uma obra diferente, né? Onde nós temos esse amor por almas que não conseguem chegar até a igreja, até um templo, até uma sala de oração. A gente vai até eles, a gente chega até eles e ministra essa palavra e conta esse testemunho e conta essa história, e ali eles renovam a sua esperança, ali eles renovam as suas forças. Ali nós já vimos morador de rua casar, a gente já viu travesti restaurado, a gente já viu, né, o manusear da palavra de Deus se cumprindo na vida de pessoas. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de ter falado para você essa história, de ter contado para vocês o que Deus fez na minha vida. Foi muito poderoso, foi muito glorioso, e todos os dias é poderoso estar na presença de Deus. Nessa oportunidade eu quero orar pela tua vida. Querido Deus, neste momento eu quero apresentar cada vida, cada telespectador, eu quero apresentar cada pessoa que necessita de um milagre, eu quero apresentar cada pessoa, Senhor, que necessita dessa palavra, eu quero apresentar, Senhor, diante da presença de Deus aqui, Pai, porque Tu estás aqui no meio de nós, o Senhor está aqui nesse momento e está alcançando a vida que está aí do outro lado, está alcançando aquele que está com desejo suicida, está alcançando, meu Deus, agora, aquele que está em depressão, em opressão, em guerra espiritual. Eu quero ministrar sobre a tua vida agora, eu quero ministrar sobre a tua vida a cura, eu quero ministrar sobre a tua vida o poder de Deus, eu quero ministrar agora em nome do Senhor Jesus, que a tua vida será transformada pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Quando a palavra é liberada aqui, o anjo de Deus te cura aí. Quando a palavra é liberada aqui, o anjo do Senhor opera aí. Quando a palavra de Deus é liberada aqui, o Senhor opera em tua vida, em nome de Jesus. Amém?